Bob Zoom. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Dedos médios, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Anelares, anelares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Os mindinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Meus dedinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Bob Zoom. Bob Zoom. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Dedos médios, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Anelares, anelares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Os mindinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Meus dedinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Bob Zoom. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão.
Bob Zoom. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Dedos médios, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Anelares, anelares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Os mindinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Meus dedinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Bob Zoom. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Dedos médios, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Anelares, anelares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Os mindinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Meus dedinhos. Bob Zoom. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão.
Bob e Zoom. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, Dedos médios, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, Anelares, anelares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, Os mindinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, Meus dedinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, Bob e Zoom. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam. Bob e Zoom. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, Dedos médios, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, Anelares, anelares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, Os mindinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, Meus dedinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, Bob e Zoom. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão.
Bob e Zoom. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Dedos médios, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Anelares, anelares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Os mindinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Meus dedinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Bob e Zoom. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Dedos médios, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Anelares, anelares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Os mindinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Meus dedinhos, Bob e Zoom. polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão.
Bob Zoom. Bob Zoom.